Bom dia, graça e a paz a todos. Vamos nesta manhã compartilhar a palavra de Deus com você. Carta aos Hebreus, capítulo 8, fazendo assim essas exposições das Santas Escrituras. No capítulo anterior, no capítulo 7, este escritor, ele fala da superioridade do sumo sacerdócio. No caso, ele falou de Melquisedeque, que o sacerdócio de Melquisedeque, que era um rei de Salém, ele estava apontando o sacerdócio de Cristo. E aqui no capítulo 8, o escritor aos Hebreus, ele vai falar do sumo sacerdócio perfeito que foi o de Cristo, né? Porque o sacerdote, ele era escolhido entre a família da descendência de Arão e era separado para oferecer dons e sacrifícios pelo povo. Então, era do sacerdócio levíticos. E aqui, o escritor, ele vai apontar que o sacerdócio de Cristo foi superior a dos homens, superior ao sacerdócio levítico. Pois vamos à leitura. Versículo 1 diz assim: o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, o qual assentou-se à direita do trono da majestade nos céus, com o ministério do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que tivesse alguma coisa para oferecer. Então aqui o escritor, ele vai falar que o sumo sacerdote, que é Jesus, ele assumiu o sacerdócio humano, né, o qual ele assentou na majestade nos céus. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, havendo já sacerdote que oferecesse dons segundo a lei. Bom, vamos entender aqui uma coisa, queridos. Jesus, ele não tinha necessidade de ser um sacerdote. Por quê? Porque Jesus, ele não é da descendência da tribo de Levi. Jesus é da descendência da tribo de Judá. Então, diz aqui, olha, se Jesus estivesse aqui, porque o versículo 4 diz assim, olha, se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, que havendo sacerdote já ofereceram segundo a lei. Então, se Jesus estivesse aqui na terra, ele não seria sacerdote, por quê? Porque já havia o sacerdócio dos levíticos. Verso 5. Eles serem um santuário, que é a figura da sombra das coisas celestiais. Por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, que façamos tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então, tudo que havia lá da lei, que foi dado por Deus a Moisés, a lei, todos esses rituais, tudo apontava para quem? Apontava para Cristo. Estava tudo apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido feita, nunca teria buscado lugar a segunda. Deus, porém, respondendo, diz: dias virão, diz o Senhor, e com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não será segundo a aliança que fiz com seus pais, um dia que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram na minha aliança, e eu para que ele entendi, diz o Senhor. Que aliança é essa, irmãos? Quando o Senhor fez uma aliança, essa promessa desta aliança, ela começou lá com Abraão, que o Senhor daria para Abraão uma nação, um povo grande, que eles
ficaria 430 anos no Egito, peregrinando, escravo lá no Egito. Depois o Senhor ia tirar ele e ele ia colocar eles numa terra que manava leite e mel. Deus cumpriu tudo isso. Mas tudo isso, né, estava se apontando à pessoa bendita de Cristo. Versículo 9. E não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomarei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram na minha aliança, e para com eles não atentei, diz o Senhor. Quando ele diz aqui, meus amados irmãos, que a aliança que ele fez com seus pais, foi a que eu falei, foi aquela aliança que o Senhor fez lá com Abraão, e não permaneceram na minha aliança. Só que agora ele está fazendo a promessa da nova aliança. Que nova aliança é essa, irmão? A nova aliança é Cristo. Versículo 11, diz assim: E não ensinará jamais a cada um seu próximo, mas cada um seu irmão, dizendo, conheceu o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior. Irmãos, na velha aliança, tinha algumas restrições. Para o homem se relacionar com Deus, era necessário de outra pessoa. Um exemplo, para oferecer sacrifícios e dons, ele precisava do sumo sacerdote, precisava do trabalho do sacerdote. Para se ouvir Deus, precisava da boca do profeta, precisava de intermediários. Quando Jesus expira no Calvário, quando Jesus morre no Calvário, quando hoje, agora na nova aliança, a pessoa recebe Jesus como Salvador, se cumpre aquilo que Cristo diz. Olha, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Pois como está lá na carta de Pedro, capítulo 2, diz assim, carta de Pedro, capítulo 2, diz assim, o verso 9, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Antes erreis povo, agora sois povo de Deus, e tenhais alcançado a misericórdia, agora alcanceis a misericórdia. Então o que aconteceu quando Cristo morre no Calvário? Aquele trabalho que era feito do sumo sacerdote, aquele trabalho levíticos, quando Cristo morre no Calvário, Cristo assenta ao céu como sumo sacerdote, só que agora ele passa, todos os crentes, eles agora são ministros da casa de Deus, porque o texto diz aqui assim, e vós sois geração eleita, sacerdócio santo real, povo adquirido, para anunciardes as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a luz. Voltando aqui para o capítulo 9, voltando aqui para o capítulo 8, o versículo 2, pois lhe perdoarei a maldade dos seus pecados e as suas iniquidades, e não lembrarei mais. Verso 13, dizendo, a nova aliança se tornou antiquada. A primeira, ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, perto está para desaparecer. Irmãos, o que Cristo aqui aboliu no Calvário? Foi as obras cerimoniais de sacrifícios, o trabalho de sacerdote, de sumo sacerdote. Então agora nós vivemos na nova aliança, agora nós vivemos Cristo Jesus como nosso Salvador. Que Deus abençoe e tenha todos um belíssimo e abençoado domingo.